Não é fácil, não. Mas Deus, Ele é bom. Deus, Ele tem coisas grandes, coisas boas para nós. Nós temos que cuidar da nossa saúde nesse calor, viu, irmãos? Na Europa, a gente viu que várias pessoas morreram, passaram mal. E é uma coisa assim que você sente normal, assim, aquele cansaço, né? Aquela coisa a mais, você pensa que é o calor, mas você já está passando mal. Então, tem que procurar. Qualquer coisinha que você estiver sentindo, tem que procurar um médico, senão você morre. Teve alguns casos aqui em Sorocaba que aconteceu. A pessoa está lá, estava na chácara se divertindo lá e de repente passou, sentiu alguma coisa, teve um AVC e não deu tempo nem de chegar no hospital por causa do calor. Então, não passou ainda essa fase desse calor. Então, a gente tem que se cuidar, se hidratar bastante, tomar bastante água e qualquer coisa que sentir, tem que avisar alguém, conversar com alguém, avisar filhos, irmãos, parentes, né? E você pensa que é pessoas velhas? Não. O menino estava jogando bola, 18 anos, ele morreu. Aqui em Sorocaba. Estava jogando bola, acho que semana passada, 18 anos. Teve um AVC na quadra e morreu. Então, qualquer coisa que você sentir diferente, você tem que procurar ajuda. Porque o calor está intenso, amor, está intenso, irmãos. Mas, diante de tudo isso, a gente se questiona, a gente conversa com Deus, sempre estamos conversando com Deus. E essa semana, nas minhas orações, nas minhas conversas com Deus, comecei a conversar sobre o impossível de Deus, né? E a gente sempre aprende a viver o impossível, né? Porque Deus, Ele é Deus do impossível. Então a gente quer viver o impossível. Mas, né, numa dessas conversas, me coloquei bem humilde perante Deus e pedi para Ele que eu pudesse, como que eu poderia tentar o impossível, né? Porque o impossível é algo que é difícil de realizar. Se você for buscar na tradução, lá no Google, você vai ver que impossível são coisas difíceis de realizar. Coisas que você não consegue realizar, são difíceis, são impossíveis. E a gente aprende que a gente tem que viver o impossível, porque Deus é o Deus do impossível. Mas não é assim. Nós vemos, e eu vou relatar algumas passagens que nós temos que tentar o impossível. Os apóstolos tentaram o impossível e não conseguiram, né? Então, para nós chegarmos ao impossível de Deus, né, a Deus realizar o impossível em nossas vidas, nós temos que tentar o impossível. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu queria ler com os irmãos o capítulo do evangelista Mateus, capítulo 14 e o verso de número 25 em diante. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir,
gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Feche seus olhos por um instante, curve sua cabeça. Soberano e amado Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por esta grande oportunidade de estar na tua presença, Senhor, nesta noite, e podermos, Senhor, nos saciar, Senhor, da tua palavra, da tua mensagem, Pai. Viemos prestar culto a ti, viemos te adorar, viemos engrandecer o teu nome, Pai. E sabemos, Senhor, que somos miseráveis pecadores, Pai, e diante de tudo isso, nós não temos o que pedir, ou às vezes o que nos falar contigo, às vezes sobre algo que está acontecendo conosco, Pai. Mas, Senhor, Tu és um Deus que nunca dispensou o Teu povo, a multidão faminta, Senhor. Sabemos que o Teu reino veio para nós, Senhor, e é maravilhoso, é para a Tua glória. Tudo que fazemos, Senhor, tudo que acontece nessa terra é para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que pelas Tuas misericórdias, Senhor, o Senhor agiu, Senhor, na vida daqueles que estavam contigo, Pai. E desta mesma forma, Senhor, eu peço a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Que Tu possa agir sobre nossas vidas, sobre nossas dificuldades, sobre os nossos problemas, Senhor. Age, Senhor, na vida de todos que aqui estão, Senhor. E fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que tentar o impossível. Esse vai ser o tema dessa noite, tentar o impossível. Mas, pastor, você é meio louco, né? Mas Jesus escreve umas coisas e fez coisas loucas, irmãos. Deus, Ele fez coisas loucas do início da palavra, do início de tudo, até o final de tudo. Ele sempre agiu de uma forma que a gente não entendia. Estamos entendendo a cada dia e Deus nos dá a oportunidade de aprender todos os dias com Ele dessa forma. Ele diz que Ele esconde isso dos sábios, dos entendidos dessa terra, para mostrar para nós que somos mais simples, mais humildes. E é assim que Ele faz. Então, o impossível é impossível para nós. As coisas difíceis já é impossível às vezes, né? Eu fui tentar colocar uns pisos lá na parede de casa. No 5º piso eu já parei, porque é muito difícil, né? Então, quando é difícil, é difícil. E quando é impossível, então, irmãos, é complicado. Então, nós temos que tentar o impossível. Eu queria falar sobre quatro pontos aqui que vão nos ajudar a entender um pouco desse impossível, de tentar o impossível. E por que tentar o impossível? Jesus, Ele disse no mesmo livro de Mateus, no capítulo 19, no verso 26, se eu não me engano, vou ler aqui. É isso mesmo, Ele disse, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo que é impossível para nós é possível para Deus. Mas existe aquele impossível que a gente tem que tentar. Para que Deus possa agir na nossa vida, nós temos que tentar o impossível. Nós temos que sermos, ter aquela autoridade que Deus nos deu. Ele deu autoridade para você levantar, para você falar, para você extravasar, para você fazer coisas diferentes. Ele te deu isso, Ele te deu essa autoridade para você levantar sua cabeça e declarar que as coisas que você pode alcançar, né? Então, se você, aí vamos falar da fé também, porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas a gente tem certeza que a gente vai possuir, que a gente está possuindo.
Isso é uma autoridade, é algo que Deus te deu, é o que Deus nos deu. Então, se Ele nos deu isso, Ele nos deu fé, Ele nos deu saúde, Ele nos deu confiança. Então, Ele nos deu praticamente tudo. Tudo que a gente consegue, se a gente quiser, que a gente batalhar, que a gente, uma prova difícil, algo difícil, provas da escola, trabalhos difíceis, coisas difíceis de fazer, a gente vai e consegue. Se a gente determinar, se a gente colocar na nossa mente que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Se a gente persistir, se a gente permanecer firme, então a gente vai conseguir. Mas Ele deixou claro que às vezes tem coisas impossíveis para os homens, mas Ele deixou claro que para Ele é possível. Nós vimos aqui o testemunho da Luanda. Não tinha condições, para ela é impossível, difícil. Mas Deus foi lá e deu um jeito. Ele fez de uma forma, aconteceu de uma forma, e Deus foi lá e mexeu. E aconteceu o impossível. Então, quando a gente começa a caminhar com Deus, quando a gente começa a conhecer a Deus, nós temos que seguir algumas regras. Infelizmente ou felizmente, quando a gente aceita Jesus, quando a gente quer caminhar com Deus, quando a gente quer caminhar com Jesus, quando a gente quer ficar na presença de Deus, quando a gente quer viver uma vida diferente com Deus, porque a vida com Deus é uma vida diferente. A vida com Deus é uma vida de renúncia. A vida com Deus é uma vida de perder para ganhar. A vida com Deus é uma vida de reino totalmente diferente do que é ministrado, do que é falado, do que os coaches falam. Que com o poder da sua mente você vai conseguir. E se você... e o mais importante, que o poder da mente que eles falam, da fé positiva que eles falam, é a fé em Deus. Se você tiver fé em Deus, se você confiar em Deus, se você entregar a sua vida para Deus e deixar Ele fazer, você vai conseguir, porque Deus vai acrescentar tudo na sua vida. Então, seguindo essas regras, espero que você entenda e possa fazer essa palavra voltar à sua mente. A primeira regra que a gente tem que fazer quando a gente vai tentar o impossível, como Pedro tentou o impossível, ele não conseguiu, mas ele tentou. Ele teve fé para falar: Senhor, se for você mesmo, Jesus, se for o Senhor mesmo, que eu possa ir até a Ti andando sobre as águas. Então, a primeira regra na nossa vida, para a nossa vida, que vou falar bem no português claro, que foi como eu pesquisei hoje e ontem. Cara, não siga quando a gente está, porque a gente tem amigos, a gente tem pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos vizinhos, todo lugar a gente tem as pessoas que estão do nosso lado, e a gente sempre vai falar, porque nós somos seres humanos, irmãos. A gente não consegue, eu, por exemplo, não sou cofre, não consigo guardar segredo. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente já encontra um amigo lá e quer falar com ele, já fala com a esposa, já fala fala com alguém, você quer falar com alguém. Então, quando você for falar, primeira regra, não siga os conselhos dos seus... uma palavra difícil, que eu vou falar a palavra difícil, que as pessoas pensam que eu não sei falar. São pessoas invejosas, mas aí eu encontrei uma palavra diferente para ficar mais bonito. Detratores. Olha só. São pessoas, cara, que têm inveja de você. São pessoas que não querem o seu bem. São pessoas que se mostram boas para você, se mostram amigas, mas na verdade são pessoas que vão sempre falar que você não vai conseguir, Quando Davi chegou lá, cara, que ele foi levar a comidinha para os irmãos dele lá na guerra, tal, foi levar a marmitinha para eles, tinha um cara lá de 3 metros de altura, e aí esse cara chamado Golias estava desafiando todo mundo, e Davi, tomado do Espírito, olha só, irmãos, tomado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, e é um dos momentos que o Espírito Santo agia no Velho Testamento. Algumas vezes ele agiu,
E com Davi, ele agiu. E aí Saul não conhecia Davi direito, conhecia de ouvir falar, sabia que Davi era um mocinho pequenininho que cuidava de ovelhas. Os irmãos deles eram guerreiro, ele não. Ele cuidava de ovelhas. Então, o que Saul fala? Dá um conselho. Toma cuidado com esses conselhos, irmão. E aí chegou Davi. Você não vai conseguir, cara. Olha o tamanho do Golias, cara. Olha o tamanho dele. E você é pequenininho, você é um menino ainda. Né? Ele olhou para a dificuldade. As pessoas vão olhar para a dificuldade. Quando você falar dos seus sonhos, das suas conquistas, que você vai conseguir, que você quer fazer, que você pretende fazer. Toma cuidado com o que você fala. Porque o cara vai chegar e vai falar que você não vai conseguir. É um sonho muito grande. Isso não vai se realizar. Tira essas pessoas do seu caminho. Tira pessoas que ficam deturbando, fica te atrapalhando, fica falando que você não vai conseguir. Tira essas pessoas do seu caminho. Não siga o conselho dessas pessoas. Saul foi lá e deu um conselho para ele não afrontar, não ir lutar com Golias. Porque as pessoas fazem isso, elas olham o tamanho, olhou o tamanho do cara e falou: não vai conseguir, você vai perder. Só que Davi estava, por isso tem que ter intimidade com Deus, irmãos. Porque numa palavra dessa que você vai falar do seu sonho, da sua conquista, aquilo que você quer, o cara vai chegar e vai falar que você não vai conseguir. Não, eu quero montar um negócio para mim, mas eu quero montar um negócio grande assim, para fazer desse jeito. Rapaz, para com isso. Olha a crise, olha a dificuldade, olha o que vai acontecer aí, você vai acabar com tudo. Vai devagarinho, começa pequenininho. Não faça isso, não aceite os conselhos dessas pessoas que não vão te agregar. E aí Davi viu o quê? Davi viu o tamanho de Golias e falou: vai ser impossível eu não aceitar uma pedrada na cabeça daquele homem. Olha o tamanho da cabeça dele. Se ele tem 3 metros, a pedra não pegar na cabeça, vai pegar no ombro, vai pegar na barriga, vai pegar em algum lugar. E Davi foi lá e ele pegou mais 5 pedras, pastor? Era 5 que ele pegou? Ele pegou umas 5, 6 pedras, não sei agora ao certo, porque ele sabia que pelo menos umas 4 ele ia acertar, irmão. Se ele errasse a primeira, ele ia acertar a segunda, mas de qualquer jeito alguma ele ia acertar, porque ele foi para não desistir. Você está entendendo? Ele foi para arrebentar. Ele falou: eu vou para tudo ou nada, porque Deus está comigo. Né? E ele ainda falou para Saul: olha, você não me conhece, porque eu estava cuidando das minhas ovelhas, veio um urso, e eu matei o urso. Eu estava cuidando delas depois e veio um leão, e eu matei o leão. Está entendendo que Deus está te preparando? Você está entendendo que quanta dificuldade você teve até agora? Quantas coisas aconteceram com a tua vida até agora? E você ainda está aqui, você está de pé, porque Deus está te preparando para o melhor que Ele tem, para o teu sonho, para aquilo que você pensou. E Deus, aleluia, Ele manda te dizer que vai ser maior do que você pensa, muito maior do que você pediu. Aleluia, glória a Deus, porque Deus, Ele é fiel, irmãos. Aleluia. Porque as coisas é assim. Não deu certo, algumas coisas não deram certo na tua vida, não deram certo, mas você ainda continuou adorando. Porque o detalhe é o seguinte: pode às vezes não dar certo, pode sim. Pode às vezes você não conseguir naquele momento que você quer, pode acontecer sim. Pode estar tudo dando que, parece que tudo tá acontecendo aqui na minha vida para que dê certo. E aí pode dar errado, pode acontecer isso. Mas o que você tem que fazer? Ficar firme, ficar na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele está contigo para te levantar.
Ele está contigo, porque Pedro, quando ele foi, ele falou: Jesus, é tu mesmo, então que eu vá até ti. Pedro teve fé. Pedro, ele tentou o impossível, e ele conseguiu o impossível por alguns minutos. Mas ele, em meio à dificuldade, em meio aos problemas, em meio às tempestades, ele afundou. E afundando, quem estava lá, irmãos, para segurar na mão dele? Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia, Ele te levanta. Não deu certo até agora. Você tentou o impossível, caminhou por um tempo, mas Jesus foi lá e pegou na tua mão. Ele está pegando na tua mão e está te levantando nessa noite. Aleluia. Pouca fé, mas você pode acrescentar fé. Aleluia. Regra número 1 de tentar o impossível: não seguir os conselhos dessas pessoas que querem o teu mal, as pessoas que não agregam na tua vida, né? Porque são pessimistas. Toma cuidado, irmão, porque os pessimistas, eles veem dificuldade em todas as oportunidades. Aparece a oportunidade, o pessimista vai falar que não dá certo, não vai conseguir, porque ele só vê a dificuldade. Agora se junta com alguém que é otimista, cara. Se junta com o otimista, ele vê a dificuldade, ele fala: opa, tá difícil aqui, tem uma oportunidade aqui, ó. Tá difícil aqui, tem uma oportunidade. A minha vida é assim. Minha vida sempre foi assim. Todas as empresas que eu passei e comecei a gerenciar lojas, sempre pegava o mais difícil, hein? Aquele negócio que ninguém quer, que tá difícil, os caras vai lá, Ademir. Aí eu vou lá e já, quando eu boto o meu pé, eu falo: Senhor, estou botando o meu pé aqui, o Senhor está entregando, a tua palavra diz que o Senhor vai entregar para mim esse negócio. E começo a pôr a mão em todo lugar. Eu já começo a abençoar tudo que eu colocar a mão. Eu já começo a ungir, já tenho um olhinho de unção. E se não tiver, eu pego o azeite, eu oro no azeite, eu molho a minha mão no azeite e começo a abençoar, começo a pôr a mão. Aleluia. E sempre Deus, nas dificuldades, Deus sempre honrou. Sempre honrou. Por quê? Porque eu sou mais bonito? Não, porque eu tomei posse. Eu tomo posse, irmão. Quando eu recebo uma palavra, quando eu leio a palavra de Deus, eu tomo posse. E não adianta falar, não. O pastor saiu, eu ia dar o testemunho hoje, mas não dei, porque eu vou aproveitar que eu vou pregar, vou dar o testemunho. A empresa paga um prêmio que não pagava. E aí eu falei: não vai pagar? Tá bom então. Dobrei meu joelho lá no meu cantinho, no meu banheirinho lá, e falei: Senhor, eu sou teu servo, eu te amo, estou aqui, não preciso desse prêmio assim, né, Senhor? Mas eu quero honrar o teu nome. Eu quero chegar na reunião e falar que o Senhor é grande, que o Senhor é fiel. E por isso, Senhor, eu vou dividir o prêmio contigo, Senhor, né? Nós fizemos uma obra na igreja lá, eu vou dividir esse prêmio aí. E aí eu liguei para o pastor, só orar, não é só orar e entregar, irmãos. O pão sempre vai estar na nossa mesa, irmãos. O nosso alimento sempre vai estar na nossa mesa. E aí Deus honrou, eu recebi o prêmio, honrei a Deus, fiz aqui a metade do prêmio, foi para a obra de Deus. E chegou na reunião, eu falei: Ademir, que milagre lá aconteceu. Eu falei: é milagre mesmo, porque Deus estava na frente de tudo da minha vida, de tudo que eu faço. Primeira coisa da minha vida sempre foi Deus. Onde eu chego eu coloco Deus. Onde eu chego eu já falo o que eu sou e já falo para que eu vim. Eu vim para mudar, eu vim para fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui para isso. Então é uma oportunidade. Toda dificuldade que eu vejo uma oportunidade. E eu coloco a minha vida diante de Deus.
Eu entrego tudo para Deus. Tudo que eu vou fazer é a vontade de Deus. Então se for o melhor dos melhores, vai ser Deus o melhor dos melhores. Se for médio, é Deus que vai ser o médio. Se for bom, é Deus que vai ser o bom. Se for ruim, também vai ser com Deus que vai ser ruim. Porque é Ele que toma conta da minha vida. Então, ninguém vai chegar para mim e falar, você não vai conseguir. E muitos falam. Eu falo, cara, tudo bem. O prêmio, a empresa não paga esse prêmio. Você não vai conseguir. Eu falei, tá bom então, filho, fica tranquilo. Dobrei, aí eu gosto. Porque quando Deus é desafiado, irmão, Deus gosta. Eu falo, Senhor, você viu o que eles falaram, Senhor? Está falando que não vai ter. Está falando que a gente não vai conseguir. Está falando que o Senhor não vai conseguir. E aí Deus vai e age. Irmãos, é assim. Se você entregar a tua vida, se você colocar a tua vida nas mãos do Senhor, no altar de Deus, fica tranquilo. Entrega. No começo vai ser difícil, vai ser porque o diabo vai te atentar. O diabo, ele está vendo o que está acontecendo, ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que você desista dos seus propósitos, do seu voto. Aí é que você tem que ficar mais firme ainda, buscar mais, orar mais, se entregar, fazer um jejum, ter intimidade com Ele. Davi andava, era como que Davi era? O homem segundo o coração de Deus. Então, derrubou Golias, cara. Não ouviu, ele não se atentou para o que Saul falou. E foi e conseguiu o impossível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda regra, para nós ir rápido aqui. Tudo que eu tentei fazer na minha, eu estou falando isso, irmão, porque Deus está falando comigo também, porque tudo que eu tentei fazer com a minha força, tudo que eu tentei fazer de mim mesmo, não deu certo, sabe? E eu batalho, mas na força do meu braço eu vou conseguir, né? Sem colocar Deus no caminho, não consegue. Então, a segunda regra que eu coloquei aqui é que tudo que você for tentar para conseguir o impossível, não tente com a sua força. Segunda regra, não tente chegar ao impossível, não tente o impossível com a força do seu braço, com a sua própria força. Cara, enquanto a gente quer fazer e pensa que a gente quer fazer com a nossa força, o nome de Deus não é glorificado, porque vai falar que você conseguiu, que você que é bom, né? Na sua sabedoria, fala, opa, eu que sei, é a minha sabedoria, eu que sei fazer, eu que vou conseguir. É por causa de mim que está acontecendo isso, é por causa de mim que as coisas estão acontecendo no meu trabalho, na minha escola, é por causa de mim que as coisas estão acontecendo, é por causa de mim que o grupo está uma bênção, é por causa de mim que a igreja está uma bênção. Enquanto você for falando isso, vai sempre decair, você nunca vai conseguir. Enquanto Pedro pensou que era ele andando, que era ele fazendo, ele não conseguiu. Enquanto Pedro pensou que era ele que fazia, não dava certo. Enquanto Pedro tentou até o final, até no dia da crucificação, ele pegou a espada, ele cortou a espada, a orelha do soldado. Eu ia falar do nariz dele, mas era a orelha do soldado. E Jesus falou para ele, não é assim, cara. Não é com a força do teu braço. Não é dessa forma, Pedro, não é dessa forma. E aí acontece algo tremendo, porque Jesus ainda fala para ele, olha, pergunta antes de tudo, tu me amas, Pedro? Amo, tu me ama, amo. Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. Mas chegou na hora, o que aconteceu? Você vai me negar, Pedro, você vai me negar. E foi o que aconteceu, ele negou 3 vezes. Negou por 3 vezes. Às vezes você pode estar pensando que mesmo você tendo feito isso, eu já fiz isso, irmão. Eu já fiz isso no começo.
No começo eu pensei, porque tudo estava errado na minha vida. Mas depois que eu aceitei Jesus, mediante a minha fé, eu sempre fui um cara de muita fé. Sempre fui conquistando, conseguindo minhas coisas. E chegou um certo tempo que eu estava tão nariz empinado, tão soberbo, que Deus veio e deu uma rasteira para aprender. Toda vez que acontece isso, Deus vem e Ele dá um corte, irmãos. Ele faz isso com todo mundo que cresce a soberba. Então, para que você possa aprender que sem Deus você não é nada, para que nós possamos aprender que sem Deus nós não somos nada. Deus, Ele fala que eu sou o Deus do impossível. Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então nós temos que entender que não é com a força do nosso braço, não é porque você é tão bom naquilo que você faz que as coisas estão dando tão certo para você. Não é por aqui porque tudo está acontecendo direitinho, bonitinho, que é porque você que é o bom. Não é isso. Aleluia. Pedro, aliás, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele passa, que ele está indo orar, depois que ele se converte de vez, Jesus morre, aparece para ele lá, para todos os discípulos, e vai lá e chama Pedro, abraça Pedro. Aí Pedro começa a entender as coisas. Às vezes precisa acontecer alguma coisa, um choque de realidade na nossa vida, para que possamos aprender quem realmente que tem que levar todo o crédito das coisas que acontecem na nossa vida. Pedro então prega a palavra de Deus. Mais de 3.000, mais de 5.000 almas são, aleluias, rendidas ao Senhor naquele momento, aceitam Jesus. Há ali um mover dos céus, eles falam em línguas estranhas, e acontece um momento ali que Pedro pega ali, está indo para a igreja, está indo orar, ou está indo pregar, e tem um cara pedindo esmola, e aí ele faz o quê? Olha, não tenho ouro, não tenho prata, queridão, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, pega na mão dele, levanta, e o cara começa a andar, o aleijado começa a andar. Começa então a acontecer os impossíveis. Quando a gente aprende que nós estamos aqui nessa terra para fazer o melhor para Deus, que nós estamos aqui, aleluia, para fazer a vontade de Deus, que nós estamos aqui para pregar a palavra, o amor de Deus, em tudo que a gente faz. A pessoa chega, nossa, pastor, nossa, de mim, que bênção, que cara, é Deus. Tudo que está acontecendo aqui é Deus. Tudo que acontece na nossa vida é Deus, é a vontade de Deus. As promessas de Deus na nossa vida é que as bênçãos nos seguiriam aonde nós andarmos. Se nós obedecermos, se nós formos fiéis ao Senhor, se nós permanecermos firmes, mas se nós pecarmos como pecamos todos os dias e retornarmos a Ele, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se entregar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra, derramarei sobre bênçãos. Cara, é isso. As bênçãos do Senhor vão nos seguir, o impossível de Deus vai nos seguir. Se nós tentarmos o impossível, obedecendo a Deus, não com a nossa força, mas entregando a Deus o que é dele, a glória, o louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Regra número 3. Regra número 3. Eu vou pegar um jargão do barco, né, irmão? Não podia perder. Não podia perder essa deixa, né? A regra número 3. Para a gente tentar o impossível, né? Nós não podemos ficar no barco. Para nós tentarmos o impossível, e o barco aqui, eu vou dizer, é da nossa vida. Nós não vamos nunca conseguir tentar o impossível se nós
continuarmos na mesma realidade, na mesma posição que nós estamos, no mesmo comodismo que a gente está, no mesmo medo de fazer alguma coisa que a gente está, no conforto da nossa casa, no conforto do pouco que nós temos, no conforto da vida que nós temos. Nós nunca vamos conseguir o impossível, nunca vamos conseguir as coisas difíceis, porque nós queremos ver o mover de Deus, nós queremos ver o poder de Deus, nós queremos ver milagres acontecendo, nós queremos ver o melhor de Deus na nossa vida, os nossos sonhos sendo realizados, nós queremos ver nossas conquistas sendo realizadas. E para que isso aconteça, irmãos, nós temos que sair do barco, nós temos que tirar a dúvida, nós temos que perder o medo, nós temos que perder, aleluia, aquele medo será que Deus, será que vai acontecer? Aquela dúvida de perder tudo que a gente tem. Uma viagem, ou qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, começa com um passo. Se você não der o primeiro passo, você não vai conseguir. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai conseguir. É começar um estudo, começar num novo trabalho. Às vezes você está preso no seu trabalho, porque você está tão acostumado com o seu trabalho, tão acostumado com aquilo lá, que você tem medo de sair de lá e as coisas não derem certo em outro lugar. Já recebeu proposta de outro trabalho, recebeu proposta de tudo, mas você tem medo. Você não quer sair do barco, você não quer sair do comodismo, você não quer sair do conforto que você está. Deus, Ele quer fazer muito mais na tua vida. Você tem que se atirar, você tem que se lançar na água. Pedro, no primeiro momento que Jesus disse, pode vir, Pedro, ele já saiu e começou a andar. É isso que nós temos que fazer, dar o primeiro passo. Em nome de Jesus, toma uma atitude, levanta a tua cabeça, Deus é contigo. Começa a fazer. Pode começar a fazer, pode começar a andar, pode começar a caminhar, pode começar a realizar o seu sonho. Você tem as bases do que você quer, está tudo programado. Apresenta para Deus, apresenta o seu projeto para Deus, irmãos. Eu vou apresentar meu projeto em janeiro, porque tem aquela campanha dos projetos de Deus, eu vou apresentar em janeiro. Não, irmão, você vai perder 2 meses, 3 meses. Você pode começar agora. Apresenta o seu projeto agora. Fala para Deus o que você quer agora. A sua conquista, sai desse barco, sai daquilo que está te prendendo. Em nome de Jesus, eu quero profetizar aqui que Deus vai agir na tua vida de forma sobrenatural, irmãos. Eu quero profetizar que esse comodismo, esse seu medo vai cair por terra hoje, no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus que habita na tua vida, Ele vai te mover, Ele vai abrir os teus olhos, e você vai começar a enxergar, aleluia, aquilo que Ele tem para você, para a tua família. Aleluia. Regra número 4. Aleluia. Para você tentar o impossível, você não pode se concentrar, aleluia, nas circunstâncias. Para você tentar o impossível e deixar Deus operar na tua vida, você não pode deixar e se concentrar nas circunstâncias, porque as circunstâncias são enganosas. As circunstâncias estão dizendo que a guerra que está chegando aí, já veio a peste. A peste veio e acabou com o sonho de muita gente. Está todo mundo com medo de fazer as coisas. Aí vem um governo novo, todo mundo com medo de fazer as coisas.
Por quê? Porque está concentrado. O impossível dessas pessoas está concentrado. Não está concentrado em Deus, está concentrado nas circunstâncias desta terra. É crise que está chegando, é o governo que não vale nada, é a América Latina que está com problema, é a Europa que está com problema, é Israel que está em guerra, sempre teve em guerra. Israel foi constituído debaixo de guerra, sempre teve em guerra e sempre vai estar em guerra. Quando tiver paz lá no Oriente Médio, irmãos, aí você começa a se preocupar, porque aí Jesus está voltando mesmo. Porque sempre teve guerra, desde quando eu me conheço por gente, sempre teve guerra no Oriente Médio. Sempre teve guerra na Rússia, na União Soviética, sempre teve guerra. Aonde está concentrado a tua fé? Naquilo que você acredita, aquilo que você quer. É o governo que comanda a tua vida. Nós temos o governo de Deus. Se você deixar Deus governar a tua vida, irmão, se você deixar, aleluia, porque que reino que você quer servir? Dessa terra, das circunstâncias do que está acontecendo aqui, do que está acontecendo na China, do que está acontecendo no Japão? Não, é o que está acontecendo na tua vida. Não interessa o que está acontecendo nas circunstâncias, o que está acontecendo ao redor, irmãos. Deus é que governa a tua vida. Deixa Deus, o reino de Deus, governar a tua vida. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus fazer o milagre na tua vida. A palavra de Deus diz que quando Pedro lhe afunda, Jesus vai lá e busca ele, levanta ele e entra com ele no barco. Quando ele entra no barco, irmãos, aleluia, aí começa a mudar tudo. O vento cessa, a tempestade cessa e fica calmo, porque Jesus está no barco. Sai desse barco, irmão, desse comodismo da tua vida. Deixa Jesus, não olha as circunstâncias, não olha a tempestade, não olha o mar está isso, o mar está aquilo, o governo está isso, o governo está aquilo. Guerra aqui, guerra ali, sempre teve guerra. Abre o teu olho. Para de viver as circunstâncias do que estão falando, do que estão tentando fazer na tua vida. A sociedade quer ver você cada vez pior. O inimigo das nossas vidas quer ver cada vez mais pior. E você pensa, mas a minha vida está boa, está tranquila a minha vida. Né? Eu estou bem, eu tenho que agradecer, porque eu tenho minha casa para morar, eu tenho um carro para andar, eu tenho isso, tenho aquilo. Cara, chega. Deus tem mais para você. Chega disso. A sociedade, o que a televisão, o que as pessoas estão, a mídia está colocando para você que está tudo bem, que você não precisa fazer mais nada. O diabo quer isso mesmo, ele quer ver você assim, nesse comodismo. Ele não quer ver você buscando cada vez mais. E olha, deixa eu te falar, né, que quando você começa a obedecer, quando você começa a fazer as coisas, foi o que o meu digníssimo genro me disse, né? Quando você começa a fazer uma coisa, aí o diabo começa a te ver. Aí quando o diabo começa a te ver, aí as coisas começam a ficar diferentes, né? Aí você começa a ficar, tem que orar mais, tem que lutar mais, tem que batalhar mais. Então, irmãos, é isso que eu estou te falando. Quando você começar a tomar posição de buscar o impossível, de tentar o impossível, aí pode vir uns levantes. É o diabo vendo que você quer fazer alguma coisa. É o diabo vendo que Deus está querendo te abençoar. É o diabo vendo que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer as coisas na tua vida. Aí, irmão, ou você desiste ou você deslancha. Quando o Jó ficou doente, lá, perdeu tudo que ele tinha, ficou doente, estava com um caquinho de telha coçando as feridas. Falaram para ele, olha, a pessoa que está do lado dele, falaram para ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí você tem que estar firme na presença de Deus. Você tem que estar
preparado para receber o melhor de Deus, o impossível de Deus. Quando você tenta o impossível, aí Deus começa a agir, aí Deus começa a preparar as bênçãos, e as bênçãos que vêm vir são tremendas para cada um de nós, são bênçãos tremendas, porque nós temos que dar testemunho, irmão. Nós somos imagem e semelhança de Cristo aqui, nós temos que fazer o nosso melhor, coisas grandes, espere coisas grandes, ore por coisas grandes, tente coisas grandes, tente coisas maiores.